Bom dia a todos, bem-vindos para a defesa da dissertação de mestrado do Vitor Heitor Cardoso Cunha. A banca avaliadora é constituída pelos orientadores, né, que fui eu e o Dr. Sérgio Ribeiro, e a professora Mônica Nakati, da PUC do Rio, o professor Rony Thompson, da UFRJ. Eu já inicio agradecendo ao Rony e à Mônica a disponibilidade da participação deles na defesa do trabalho do Vitor. Então, Vitor, eu vou passar a palavra a você faz a sua apresentação, que será seguida de arguição da banca. Beleza. Bom dia, gente. Eu sou Vitor Heitor, vou apresentar esse meu trabalho hoje da ruptura de filmes finos líquidos com interfaces viscosas, e muito obrigado ao professor Rony e Mônica pela presença da banca hoje. É isso. Não está passando, Vitor? Posso começar? Pode começar. Então, beleza. Então, vou começar. Então, eu sou, como eu falei, sou o Vitor Heitor. Eu vou apresentar esse trabalho, ruptura de filmes líquidos com interfaces viscosas. O trabalho foi desenvolvido durante o programa de mestrado em Engenharia Mecânica do Departamento de Engenharia Mecânica da PUC-Rio e foi desenvolvido com orientação do professor Márcio Carvalho e do Dr. Sérgio Ribeiro. Essa apresentação é estruturada conforme esse slide. A gente vai introduzir o tema de interesse, seguido de uma revisão da literatura. Depois a gente vai definir o objetivo da nossa pesquisa e formular o nosso problema, e, por fim, a gente vai apresentar e discutir os resultados que a gente obteve, seguido de alguns comentários sobre trabalhos futuros. Então, para começar, a gente tem que a dinâmica de filmes finos e líquidos ela é bastante estudada por conta dos aspectos multifísicos desse fenômeno. Na natureza, a gente tem o escoamento de lava em uma erupção vulcânica e o deslocamento de neve numa avalanche, como bons exemplos de filmes finos. E na indústria, a gente tem também exemplos como a fabricação de circuitos impressos para aplicações de baixa voltagem. Esses exemplos, todos esses três exemplos que a gente apresentou aqui, eles se relacionam porque eles têm uma razão de aspecto delgada. Significa que um dos comprimentos característicos em uma das três direções é bem menor do que os demais. E essa razão de aspecto delgada ela é encontrada em diversas escalas da natureza, desde uma avalanche até o líquido lacrimal que protege a superfície dos nossos olhos, do olho humano, como apresenta essa animação aqui. E como a gente pode notar nessa animação também, os filmes finos eles podem também apresentar uma interface livre para se deformar, o que possibilita a ocorrência de fenômenos interfaciais. Na indústria, as aplicações de filmes finos elas estão trazendo discussões importantes para pautas como armazenamento de energia, geração de energia, bioquímica e manufatura aditiva. Essa figura aqui à direita ela representa uma bateria composta de um arranjo de eletrólitos sólidos que são depositados em filmes finos. E essa configuração ela tem sido estudada por oferecer uma bateria com uma alta densidade energética. Então, o entendimento da estabilidade de filmes finos é fundamental em aplicações que apresentam essa configuração. Mais especificamente sobre filmes finos líquidos, essa estabilidade ela vai ser estudada através do balanço de forças de capilaridade, forças interfaciais e atrações intermoleculares entre as superfícies do filme. Essas atrações intermoleculares são representadas pelas forças de Van der Waals. E a ocorrência de flutuações interfaciais ou perturbações interfaciais pode afetar a estabilidade de filmes finos. Essas perturbações elas podem crescer com o tempo ou serem amortecidas. O crescimento dessas perturbações ocorre quando as forças de Van der Waals superam os efeitos de capilaridade e forças interfaciais. Já no amortecimento dessa perturbação, a gente vai ter que as forças de capilaridade e forças interfaciais superam os efeitos das forças de Van der Waals. Mais especificamente sobre a ruptura do filme, com o crescimento dessa perturbação vai ocorrer a drenagem do líquido na região perturbada do filme, que está representada por essas setas aqui azuis. Essa drenagem ela vai gerar uma redução da espessura do filme, e a redução da espessura vai intensificar a influência das forças de Van der Waals na dinâmica. No caso da retração da perturbação, a gente vai ter um bombeamento de fluido para a direção perturbada, que vai vai tornar o filme capaz de recuperar uma espessura homogênea. Então, dessa forma, a gente sabe que a ruptura vai se iniciar através da drenagem do líquido nas regiões perturbadas, que vai ocorrer vai ter uma redução da espessura do filme,
e as atrações intermoleculares entre essas superfícies livres vão se intensificar por conta dessa redução da espessura. Porém, a ruptura de filmes finos ela pode ser tanto desejável quanto indesejável. O processo de atomização, retratado aqui na figura esquerda, ele conta com a quebra de uma cortina de líquido em gotículas, o que retrata uma ruptura desejada. Já à direita, a gente tem um processo de revestimento de cortina, onde uma camada de líquido ela vai cair sobre um substrato móvel, gerando um revestimento homogêneo. E nesse caso aqui, a ruptura dessa cortina ela vai ser indesejável, porque com a ruptura dessa cortina de líquido, o processo industrial associado a esse fenômeno aqui, ele vai ser incapaz de gerar revestimentos homogêneos. Além disso, a gente também pode observar o impacto da ruptura de filmes finos na área médica. Esse primeiro exemplo aqui, a gente tem que evaporações locais no líquido lacrimal em nossos olhos vão gerar instabilidade nessa superfície livre, que, por sua vez, podem crescer e esse filme fino quebrar. E essa quebra do filme pode gerar uma condição chamada síndrome do olho seco, que seus olhos coçam bastante. E, analogamente a esse exemplo aqui, a gente tem no sistema respiratório o alvéolo pulmonar, ele é revestido por um filme fino, e a insuficiência de surfactantes pulmonares nesse filme fino pode gerar filmes finos instáveis, que, por sua vez, pode atrapalhar a troca de oxigênio no processo respiratório. E a ruptura desse filme fino aqui, ela vai levar a um quadro chamado síndrome de dificuldade respiratória. Então, a gente pode passar aqui para a revisão da literatura. A gente fez uma revisão sobre a estabilidade de filmes finos líquidos. Inicialmente, a gente observou alguns trabalhos sobre representações macroscópicas das forças intermoleculares de longo alcance em filmes finos líquidos. E depois a gente considerou alguns trabalhos experimentais sobre a estabilidade de filmes finos newtonianos com superfícies simples. E seguimos também considerando alguns trabalhos teóricos sobre a estabilidade de filmes finos newtonianos com superfícies simples. Esses trabalhos teóricos sugerem alguns critérios de estabilidade lineares que permitem previsões sobre a dinâmica do sistema em um determinado contexto. E depois a gente revisou alguns estudos experimentais sobre a estabilidade de filmes finos de líquidos com características geológicas complexas. E, por fim, a gente visitou alguns trabalhos sobre a estabilidade de filmes finos newtonianos com interfaces complexas. E, com a nossa revisão, a gente observou que existem bastantes estudos experimentais e teóricos sobre o efeito da reologia do Boole na estabilidade de filmes finos com interfaces simples, porém, existem poucos estudos que discutam os efeitos da reologia interfacial na ruptura do filme. E a maioria desses poucos trabalhos disponíveis são experimentais. Então, com isso, a gente pode traçar o nosso objetivo, que será entender a influência da reologia interfacial na ruptura de filmes finos líquidos estacionários com superfícies livres. E, mais especificamente, o nosso trabalho vai abordar numericamente a dinâmica de filmes finos newtonianos com interfaces viscosas. A gente vai comparar o tempo de ruptura de filmes finos com interfaces simples com os de interface viscosa. Então, aqui a gente toma as seguintes hipóteses para a formulação do nosso problema. A gente vai ter um escoamento planar, uma representação 2D do nosso domínio, de um filme fino estacionário com superfícies livres. O nosso bulk vai ser tido como um fluido newtoniano incompressível. As superfícies livres a gente vai impor uma perturbação simétrica a essas superfícies. O nosso domínio ele vai ser considerado exotérmico e a gente vai considerar os efeitos de capilaridade, viscosidade interfacial e atração intermolecular entre as superfícies livres. Da parte computacional, a gente vai representar essa interface livre usando a abordagem da interface ríspida. A gente vai utilizar o método de elementos finitos para obter uma solução aproximada do nosso sistema de equações diferenciais. E a gente vai fazer o acompanhamento da interface através do método ALL, o método Arbitrary Lagrangian Eulerian. E os algoritmos vão ser implementados em Python com auxílio da biblioteca Phoenix. Então, aqui a gente tem o domínio do nosso trabalho, né? O domínio do sistema ele vai ser dado por essa figura aqui abaixo. A gente vai introduzir uma perturbação de forma senoidal, com comprimento de onda LC e amplitude epsilon, e a gente vai aproveitar um plano de simetria que está marcado por essa linha tracejada aqui, preta no domínio, para minimizar o custo computacional das simulações, ou seja, a gente só vai simular uma dessas partes aqui do domínio. O nosso trabalho vai ser dividido em duas fases. Inicialmente, a gente vai estudar o caso de uma interface simples, onde as interfaces do filme fino são invíncidas. E, nesse caso, a condição de tensão na interface vai ser obtida pela lei de Young-Laplace.
A viscosidade na interface ela vai surgir da resistência à deformação induzida por microestruturas presentes nessa interface, representada aqui por essa figura. E essa condição de tensão interfacial extra na interface viscosa ela vai ser modelada pela lei de Boussinesq-Scriven. Aqui a gente tem as fronteiras do nosso sistema, então, que são marcadas com esses marcadores. 1 vai ser interface livre, 2 vai ser as fronteiras laterais e 3 vai ser o plano de simetria. A conservação de massa vai ser imposta pela equação da continuidade para fluidos incompressíveis e a conservação de momento linear vai ser imposta pelas equações de Navier-Stokes. As condições iniciais de velocidade e pressão vão ser nulas e a forma inicial da interface vai ser parametrizada por essa equação aqui. Então, falando sobre as condições de contorno, as laterais são fronteiras artificiais do nosso sistema, onde o escoamento é considerado desenvolvido, e além disso a gente considera que a interface é plana nessa região e que não vai ocorrer gradiente de pressão na direção Y. A fronteira inferior é uma linha de simetria, onde a tensão cisalhante e o fluxo ao longo da fronteira são nulos, e as condições de contorno para a interface são dadas por essas duas equações aqui, onde a gente retrata a condição cinemática para o movimento da interface através dessa equação, e o balanço de tensão ao longo da interface por essa equação aqui. Aqui a gente introduz o potencial de Van der Waals para representar as forças de Van der Waals no nosso sistema como uma força de superfície. A tensão interfacial vai ser modelada através dessa equação constitutiva apresentada aqui, e a lei de Boussinesq-Scriven, que está apresentada aqui, por essa equação, ela vai ser simplificada por conta da natureza do nosso trabalho. Nosso trabalho é um escoamento planar, a nossa representação. Então, com isso, a gente vai ter uma expressão para o divergente da tensão interfacial para o caso viscoso apresentado aqui, e o divergente da tensão interfacial para o caso da interface simples apresentado aqui. Aqui a gente tem a gente apresenta a equação do resíduo obtida com a formulação fraca do nosso sistema de equações diferenciais. A gente vai utilizar o método Backward-Euler para aproximar a derivada no tempo, e o método de Galerkin ele foi implementado na formulação de elementos finitos usando elementos triangulares, quadráticos para velocidade e lineares para pressão. A gente vai utilizar também o método do Newton-Raphson para resolver o sistema de equações algébricas não lineares, resultantes da formulação de elementos finitos. E aqui, o movimento da interface, como a gente falou anteriormente, ele vai ser atualizado utilizando o método ALE. O método ALE ele é baseado num sistema de referências misto, que ele vai incorporar características do sistema lagrangiano com os do euleriano. E essa abordagem é bem comum em trabalhos na área de interação fluido-estrutura, com a presença de superfícies livres, e esses mesmos trabalhos comumente adotam o método ALE para fazer a atualização dessas interfaces. E o método ALE consiste em duas etapas. Inicialmente, a gente atualiza a posição da interface, e em seguida, a gente atualiza a posição dos nós internos dessa malha, através de alguma técnica de atualização. E, especificamente sobre o nosso trabalho, a gente vai calcular a projeção do campo de velocidade na direção normal à interface e calcular o deslocamento dessa interface. E, em seguida, com a interface, a posição da interface atualizada, a gente vai aplicar a técnica de suavização de Laplace para reorganizar os nós internos da malha. Então, aqui a gente vai considerar o critério de estabilidade linear, proposto por Ernst Davis para filmes finos newtonianos incompressíveis com interfaces simples, para avaliar os nossos resultados. Esse critério vai ser útil para a gente avaliar os resultados que a gente obteve. E esse critério de estabilidade considera o parâmetro S, que é uma razão entre as forças de capilaridade e forças viscosas no bulk, e o parâmetro A, que mede, é uma razão entre as forças de Van der Waals e as forças viscosas no bulk. O critério de estabilidade ele vai estabelecer que, dada essa condição geométrica aqui, o filme fino ele vai ser linearmente estável quando S sobre A for maior ou igual que 2 sobre π ao quadrado. A gente vai utilizar esses parâmetros característicos no nosso sistema, na nossa simulação, e essas variáveis adimensionais. E note que a gente vai implementar o nosso sistema de maneira dimensional e vai apresentar os resultados de maneira adimensional. E para a discussão dos resultados, a gente vai utilizar o número de capilaridade e o número de Boussinesq para nos auxiliar. O número de capilaridade ele mede a razão entre as forças viscosas no bulk e as forças de tensão interfacial, e o número de Boussinesq vai medir
a razão entre as forças viscosas na interface e as forças viscosas no bulk. Então, esse é o fluxograma da nossa simulação. Inicialmente, a gente vai configurar as condições iniciais e entrar nesse loop temporal. Entrando no loop temporal, a gente vai configurar as condições de contorno e montar o sistema. Em seguida, a gente vai resolver esse sistema para obter as soluções aproximadas do campo de velocidade e pressão no nosso domínio. Em seguida, a gente vai atualizar a posição da interface e dos nós internos da malha através do método ALE. E depois de obter uma malha atualizada, a gente vai projetar essas soluções aproximadas obtidas anteriormente nessa malha atualizada e reiniciar esse loop temporal até que a simulação atinja algum critério apropriado de finalização. Então, vamos apresentar os resultados obtidos no nosso estudo. Esses resultados que a gente vai apresentar, eles foram gerados, levando em consideração esses valores para viscosidade absoluta e densidade do bulk. Na geometria, a gente vai ter esses dois parâmetros característicos, que vai ser a espessura não perturbada do filme, HC, que vai ser configurada em 10 micrômetros, e o comprimento de onda dessa perturbação vai ser dado por 10 vezes essa espessura não perturbada do filme. A gente vai fixar o número de capilaridade igual a 2, e para o caso da interface simples, a gente vai tomar o número de Boussinesq igual a 0, e para o caso da interface viscosa, a gente vai variar o número de Boussinesq entre 0 e 75. A simulação ela vai rodar até atingir um critério de estabilidade de finalização apropriado, que no caso do crescimento dessa perturbação na interface, a gente vai ter um critério de espessura mínima, e no caso de retração dessa perturbação, a gente vai ter um critério de tempo máximo de simulação. Então, a gente começou fazendo alguns testes de malha, considerando a razão S sobre A igual a 1 sobre π ao quadrado, e com uma perturbação inicial de amplitude igual a 10% da espessura não perturbada do filme. Os testes eles foram feitos com malhas grossas e finas, e os nossos resultados indicam que o tempo de ruptura de cada simulação converge para a mesma ordem de grandeza para todos esses casos testados, que é aproximadamente 4 do tempo adimensional. Essa figura aqui ela representa a evolução da espessura do filme fino em x igual a 0 para esses diferentes números de elementos da malha. Então, a gente pode dar um zoom nessa região aqui, levando a essa figura aqui, e conforme a gente aumenta o número de elementos, a gente nota que o tempo de ruptura adimensional ele converge para aproximadamente 4,3, para valores acima de 37 mil elementos na malha. Portanto, os próximos resultados eles são obtidos usando uma malha com 37 mil elementos discretos. Ok, então vamos começar com os resultados da interface simples. Lembrando que, de acordo com o critério de estabilidade linear, o filme fino vai ser estável para S sobre A maior ou igual a 2 sobre π ao quadrado. E aqui a gente vai avaliar a evolução dessa perturbação nessa interface simples relativa a uma perturbação inicial, através dos parâmetros ômega e o parâmetro epsilon. Esse epsilon vai ser a perturbação. A gente vai iniciar o nosso sistema com uma perturbação de amplitude igual a 2% da espessura não perturbada do filme, nesses resultados aqui. E aqui a gente tem um gráfico que representa a amplitude da perturbação variando no tempo para valores de S sobre A entre 1 sobre π ao quadrado e 3 sobre π ao quadrado, codificado em cores. A gente pode aqui agora dar um zoom na região próxima de t igual a 0, que resulta nesse gráfico aqui. E nesse gráfico a gente pode notar que para valores pequenos de S sobre A, ou seja, valores menores que 6 sobre 5π ao quadrado, essa perturbação ela vai crescer monotonicamente até a ruptura do filme. Já valores intermediários de S sobre A, eles apresentam um comportamento não monotônico, ou seja, essa perturbação ela vai decair inicialmente, porém vai crescer após um certo tempo. E para valores de S sobre A maiores que 5 sobre 2π ao quadrado, a perturbação ela vai decair em todo o instante desse tempo aqui, dessa janela de tempo, e o que indica que uma espessura uniforme do filme pode ser recuperada. Portanto, aqui a gente pode comparar os nossos resultados com os resultados fornecidos na literatura, especificamente o trabalho de Base e Carvalho. Aqui a gente tem a perturbação epsilon em função de S sobre A pelo tempo adimensional igual a 1, e os nossos resultados eles apresentam um comportamento qualitativamente similar ao da literatura. No entanto, a gente observa que a perturbação ela se retrai para valores de S sobre A maiores que 3 sobre 2π ao quadrado e vai crescer para valores menores, o que difere dos resultados apresentados na literatura.
Além disso, a forma com que a perturbação varia com S sobre A é diferente nos nossos resultados dos resultados apresentados por Base e Carvalho. Porém, eles usam uma abordagem diferente, eles usam a teoria da lubrificação para derivar um conjunto de equações não lineares, enquanto o nosso modelo ele resolve as equações de Navier-Stokes completas, considerando os efeitos inerciais na nossa dinâmica. Aqui a gente tem a perturbação epsilon em função de SA em dois tempos distintos, em t adimensional igual a 2.1 e t igual a 4, e a gente pode observar que para S sobre A igual a 2 sobre π ao quadrado, a perturbação ela vai decrescer até t igual a 2.1 e depois ela começa a crescer. Esse mesmo comportamento não monotônico vai ser observado para outros valores de S sobre A maiores que 2 sobre π ao quadrado, conforme o tempo aumenta. O que isso nos indica, né? O critério de estabilidade ele se baseia na determinação do sinal da taxa de crescimento, da taxa de variação dessa perturbação epsilon. E ele vai ser preciso apenas próximo a t igual a 0. E, além disso, esse critério de estabilidade linear ele pode não conseguir prever esse comportamento não monotônico por conta dos efeitos não lineares que não são considerados pelos autores do critério na sua formulação. Então, considerando os resultados apresentados na literatura também, para uma perturbação inicial de maior amplitude, seja uma amplitude de 10% da espessura não perturbada do filme, a literatura indica que a ruptura do filme vai ser obtida se S sobre A, com S sobre A igual a 1 sobre π ao quadrado, e a recuperação da espessura homogênea do filme vai ser obtida se S sobre A for igual a 3 sobre π ao quadrado. E os resultados eles recuperam esse mesmo comportamento. Aqui nessa figura a gente apresenta a evolução da espessura do filme fino para os valores de S sobre A mencionados anteriormente, né? S sobre A igual a 1 sobre π ao quadrado aqui, e S sobre A igual a 3 sobre π ao quadrado aqui. E a gente pode notar que no caso de S sobre A igual a 1 sobre π ao quadrado, que é o caso da ruptura do filme, a gente nota que a espessura do filme apresenta um comportamento não linear que se acentua com o tempo. Então, aqui a gente vamos tomar agora o valor de S sobre A igual a 1 sobre π ao quadrado como fixo, para a gente poder observar o campo de pressão de velocidades nesse filme fino. A gente pode ver nessa figura o campo de pressão ao longo do nosso domínio, em 4 instantes de tempo. Note que no início da dinâmica existe um gradiente de pressão local nessa região aqui perturbada do bulk, que vai surgir por conta de forças capilares na interface. A pressão em x igual a 0 ela vai aumentar até a espessura do filme atingir a espessura mínima da simulação, e esse aumento ele vai ser decorrente do efeito das forças de Van der Waals, que representam a atração entre as superfícies livres. E, além disso, o gradiente de pressão de x igual a 0 em direção às extremidades do nosso domínio vai aumentar com o tempo, o que vai influenciar na drenagem de líquido da região perturbada em direção às extremidades. Aqui, a drenagem do filme fino vai ser melhor analisada em termos da componente x da velocidade, conforme apresentado nessa figura. E a gente pode notar que o escoamento ele vai ocorrer simetricamente em termos de x igual a 0, o que é uma hipótese utilizada em alguns estudos que a gente revisou na literatura. E, além disso, a gente nota que a velocidade da drenagem aumenta com o tempo, devido ao aumento do gradiente de pressão que a gente mencionou anteriormente. Aqui a gente tem a evolução da componente y no campo de velocidade. Em termos absolutos, o valor máximo da componente y da velocidade vai ocorrer em x igual a 0, que é a região de menor espessura. E essa velocidade ela pode indicar a velocidade com que essas superfícies livres estão se atraindo uma em direção à outra. Esse valor absoluto ele vai aumentar conforme a espessura do filme diminui, e, além disso, apesar da gente ter uma redução da espessura nessa região, a gente vai ter um aumento da espessura do filme próximo a x igual a mais ou menos 0,5. Esse aumento da espessura ele pode estar relacionado com a formação de ondulações capilares, ou capillary ridges. Então, agora a gente pode passar para os resultados obtidos no caso viscoso. E para o caso viscoso, a gente mantém fixo o número de capilaridade igual a 2 e varia o número de Boussinesq entre 0 e 75. A perturbação inicial vai ser tida também como 10% do valor da espessura não perturbada do filme, e a razão S sobre A vai ser fixada em 1 sobre π ao quadrado.
Então, a gente também vai considerar a variável epsilon nesse gráfico aqui como amplitude da perturbação, em termos de uma perturbação inicial. E a gente pode observar nesse gráfico, à esquerda, que é codificado para vários números de Boussinesq, que para o número de Boussinesq igual a zero, que é o caso da interface simples, a perturbação ela cresce rapidamente até a ruptura. Conforme a gente aumenta o número de Boussinesq, a gente vê que esse crescimento diminui, a velocidade desse crescimento diminui, e a gente nota que para valores de Boussinesq acima de 15, que é essa curva aqui, o crescimento da perturbação ele reduz drasticamente, apesar de não nulo. Na figura à direita, a gente observa que a ruptura do filme fino ela se torna mais lenta à medida que a viscosidade interfacial aumenta. E a gente pode observar melhor esse comportamento aqui nesse gráfico. A gente tem o tempo de ruptura em função do número de Boussinesq. E a gente pode notar que, conforme o número de Boussinesq aumenta, o tempo de ruptura vai aumentar. Então, a gente observa que o efeito da viscosidade interfacial ela vai retardar o processo de ruptura de um filme fino. Se, por exemplo, a gente considerar uma perturbação em uma cortina móvel, esse aumento no tempo de ruptura ele pode ser maior do que o tempo de permanência dessa perturbação na cortina de líquido. O que significa que a perturbação vai crescer, porém o tempo de ruptura ele vai ser maior do que o tempo de permanência dessa perturbação na cortina. Então, essa cortina ela não vai romper, não vai ocorrer a ruptura nela. Aqui a gente tem o campo de pressão em T igual a 1 para vários valores do número de Boussinesq. E nesse instante de tempo, o sistema ele não está na iminência da ruptura. Então, a gente pode notar que a distribuição de pressão ao longo do bucle vai ocorrer de maneira similar para esses diversos valores de Boussinesq. E a gente pode observar para esse mesmo instante de tempo a componente x do campo de velocidade. A gente pode notar que há uma redução da velocidade próxima à superfície à medida que o número de Boussinesq aumenta. Esse comportamento fica mais nítido para valores altos do número de Boussinesq. E essa redução da velocidade próxima à superfície vai acarretar em uma redução da velocidade de drenagem do filme. A gente pode observar nesse gráfico a componente y do campo de velocidade em t igual a 1 também. E com o aumento do número de Boussinesq, a gente nota que a componente y também, da velocidade em x igual a 0, ela reduz consideravelmente. E essa redução ela indica que há um efeito ocorre uma redução na mobilidade dessa superfície livre. Então, agora a gente pode pegar um caso de ruptura, né, o caso da ruptura do número de Boussinesq igual a 0, que é o caso da interface simples. A ruptura da interface simples vai ocorrer na nossa configuração em t igual a 4.3, e a gente pode observar que o aumento do número de Boussinesq ele vai levar a oposição da atração intermolecular entre as superfícies livres, o que vai levar a um retardo nesse processo de ruptura. Porém, apesar desse retardo no processo de ruptura, causado pelos efeitos dessa viscosidade interfacial, a evolução do campo de pressão vai ser similar ao caso esse caso da interface simples, ou seja, todos esses casos devem romper, devem seguir em direção à ruptura. Aqui a gente tem a componente x do campo de velocidade em t igual a 4.3, e como a gente mencionou anteriormente, conforme o número de Boussinesq aumenta, ocorre uma redução na velocidade, na componente x da velocidade próxima à interface, nos arredores de x mais ou menos igual a 0.5, e de maneira análoga à componente x da velocidade, a viscosidade interfacial ela vai reduzir o valor da componente y da velocidade. E esses resultados, como eu mencionei anteriormente, eles vão indicar uma redução da mobilidade da interface conforme o número de Boussinesq aumenta. Então, aqui a gente pode ver mais especificamente as componentes x e y da velocidade ao longo da interface livre, nos tempos de ruptura associados aos casos do número de Boussinesq representados aqui. E aqui a gente pode observar, a gente nota aqui que a curva azul é a curva referente ao caso da interface simples. A gente pode observar que conforme o número de Boussinesq aumenta, ocorre uma suavização dessas curvas, o que indica que está ocorrendo uma redução no gradiente de velocidade ao longo dessa interface. Essa redução no gradiente da velocidade ela indica uma redução na mobilidade das interfaces livres do filme, e também indicam que as tensões viscosas extras na interface se opõem fortemente às ações das forças intermoleculares de longo alcance entre as superfícies livres. Então, a gente pode concluir o nosso trabalho com os seguintes pontos. Para o caso da interface simples, o critério de estabilidade linear ele vai conseguir prever a dinâmica inicial do sistema, porém ele vai falhar após um determinado tempo.
E essa falha ela pode estar associada aos termos não lineares, que são negligenciados na formulação do critério de estabilidade pelos autores. E, além disso, a gente nota que, para o caso viscoso, os efeitos da rheologia interfacial se opõem fortemente às ações das atrações intermoleculares de longo alcance entre as superfícies livres. E a viscosidade interfacial ela vai reduzir drasticamente o crescimento das perturbações nessas interfaces de filmes finos líquidos. Para trabalhos futuros, a gente poderia avaliar a evolução de perturbações em interfaces viscosas para outros valores de S sobre A. No nosso trabalho, a gente manteve fixo S sobre A igual a 1 sobre π ao quadrado, e esse valor, a gente pode variar S sobre A para outros casos, e com essas simulações novas, a gente pode observar se a redução da mobilidade de uma interface viscosa vai também estar presente no caso de retrações da perturbação. Também seria interessante a execução de experimentos sobre fluidos newtonianos, filmes finos newtonianos com interfaces viscosas, e a gente poderia aproveitar as funcionalidades do Fênix para introduzir mais informações às simulações, como, por exemplo, estudar a dinâmica de uma cortina de filme fino móvel, utilizar representações 3D do nosso sistema, introduzir o transporte surfactante na dinâmica do nosso sistema, além de considerar efeitos de Marangoni. E, a respeito do desenvolvimento de algoritmos sobre a dinâmica de superfícies livres, o uso da ferramenta MeshView, que foi desenvolvida recentemente por um grupo de contribuidores da plataforma Fênix, permite a implementação de algoritmos mais eficientes computacionalmente para esse contexto, o que pode possibilitar a ocorrência de soluções numéricas mais precisas. E, com isso, eu finalizo minha apresentação e muito obrigado a todos, e é isso. Obrigado, Vitor, pela apresentação. Passar a fase de arguição.